ele aqui do lado e eu trabalhando no outro aqui. Aí eu Estamos pude ao vivo para mais uma acompanhar, não acompanhei palestra tudo, peguei depois do nosso querido do Dr. primeiro programa. Pedrosa. Hoje estaremos falando sobre fomes e guerras, né? Dois temas bastante polêmicos, né? Bastante que vai ter muita coisa para a gente conversar, né? Para a gente debater aqui junto com o nosso querido Dr. Pedrosa. Vou passar aí a palavra para ele, já está todo preparado, todo equipado aí com suas munições. Então, vou passar a palavra para o doutor Pedrosa para ele ficar à vontade. Fala aí, meu querido, a paz do Senhor e boa noite. A paz do Senhor, meus irmãos, prazer estar aqui junto com vocês de novo. Eu tinha decretado que essa semana eu estaria de greve, estaria me dedicando ao trabalho da anestesia, mas hoje, graças a Deus, consegui adiantar já bastante coisa, mas tem muito por fazer ainda, né? E amanhã estou, como sempre, acordando cedinho e vamos ver se a gente encerra aí em torno de meia-noite. Mas o assunto foi tão bacana e interessante que vocês falaram hoje, e lembrando que hoje, 11 de setembro, foi aquele dia que fizeram aquele acidente, né, do World Trade Center, e lembrando que foi o dia que assassinaram o nosso querido irmão, um dos maiores crentes que eu já li sobre ele na história da igreja, foi o capitão William Morgan. Ele foi covardemente assassinado no dia 11 de setembro de 1826. E ele foi um dos primeiros a denunciar: eu vou sair da maçonaria e vou dizer que vocês querem destruir o cristianismo, né? E a melhor forma de destruir o cristianismo não foi matando, porque quando eles mataram William Morgan, fecharam-se 2.000 lojas maçônicas nos Estados Unidos. A maçonaria caiu de 100 para 5%. A mão de Deus pesou sobre eles. E eles falaram: olha, quando esses cristãos a gente não consegue matá-los, mas nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos infiltrar dentro da igreja e vamos transformar essa igreja numa igreja de Laodiceia, a igreja morna, e vamos transformar numa igreja rica e numa igreja cheia de poder, moderna e rica, e nós vamos ganhar dinheiro em cima disso. Então, isso foi publicado em janeiro de 1926. Tem no livro ali a influência da maçonaria nas 7 igrejas do Apocalipse. Então, isso é um fato verídico. Então, quando nós vemos essa igreja paganizada que só pensa em ganhar dinheiro para os banqueiros, eles têm que dar a contribuição deles para a maçonaria. Esses homens, eles não só pegam para eles não, irmão. Eles têm que faturar bastante, porque eles têm que dar uma cota bem grande para a maçonaria. Então, essa desgraça toda que acontece no mundo e a falta de sensibilidade desses líderes religiosos estão diretamente ligados à paganização do evangelho. Então, eles estão interessados, eles não gostam do preto, pobre, mulher e aleijado. Isso foi sempre discriminado. Hoje eu digo que eles não gostam de ninguém, só deles mesmos, né? Porque isso foi uma coisa determinada por eles mesmos. Ninguém poderia ser maçom, nem mulher, nem negro. Né? Agora, nos últimos tempos que eles estão desesperados, tá, o tempo deles, estão aceitando todo mundo, mas desde que tenha dinheiro. Né? Que eles querem dinheiro, ou então que seja um cara que roube bastante, como o Maluf, o Fernando Collor, Antônio Carlos Magalhães, Fernando Henrique. Ou quanto mais ladrão, o Bispo Macedo, que não paga nenhum imposto, e todos esses outros aí, o Sarney. Então, para eles são melhor, que eles arrecadam mais. Infelizmente, irmãos, de quem é que esse pessoal da sociedade secreta está roubando? Dos pobres. O dinheiro que o Brasil tinha sobrando para ajudar aqui todo o Brasil matar a fome aqui, e ajudar a África e tantos outros países, fica na mão deles. Por que nós pagamos 75 impostos e o Bispo Macedo não paga nenhum? Quando o César Maia foi para o jornal o Globo e publicou, e a Polícia Federal foi em cima do Bispo Macedo e provou isso, foi trabalho meu, irmão. Quantos sabiam disso aqui, que estão no Hangout? Foi eu que entreguei toda a documentação para o anestesiar o prefeito César Maia aqui do Rio de Janeiro. Falei com ele: olha aqui, ó,
eles recebem dinheiro do tráfico de droga, não pagam imposto. Aí foi que a Polícia Federal foi em cima e descobriu que aquilo tudo lá é empresa, irmão. Não é só igreja, eles têm um canal de televisão, uma empresa. E tudo com lavagem de dinheiro, com tráfico de drogas. Oferta, a maior parte entra em dinheiro. Aí vocês vão ver por que falta dinheiro para os pobres. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E é isso que eu tenho lutado há 20 anos que eu estou falando, irmão. Não adianta entregar uma cesta básica ali na casa do fulano que está passando fome. Nós temos que melhorar esse sistema, pegar na raiz dele. Não é se o rico tivesse rico, trabalhasse honestamente com o seu trabalho, do suor do teu rosto, e tivesse lá o seu dinheiro, em contrapartida, aquele outro preguiçoso que nunca quis trabalhar, só quer beber, fumar e bater pelada lá na rua, não quer trabalhar, esse também fica pobre porque quer. Porque todos nós, pelo que eu conheço, todos os irmãos aqui, nós trabalhamos, nós estudamos, nós procuramos pagar as nossas contas, assumir as nossas dívidas, não gastar mais do que aquilo que nós podemos fazer, não é? Isso é um outro lado da moeda que a gente não pode esquecer, né? Tem aquelas pessoas que vivem e que ganham bem e que têm, vamos dizer, desejo de compartilhar com os outros. Agora, tem esses cães gulosos que eles só ganham, e vão sugando. Se eles forem ser missionários lá na África, meu irmão, o que eles vão fazer? Eles vão comprar a terra daquele pessoal, botar nos nomes dele, como faz aqui. Eu vi, quando nós fomos aqui pelo litoral do Ceará, no Brasil, aquele litoral todo já está tudo entregue à rede hoteleira. Aquilo pertence a muitos hoteleiros de Portugal, da Espanha. Todo o nosso litoral, nossas praias, isso aqui eles foram comprados, é de quem é? Eu sou muito curioso, pesquisador, então o nosso litoral, daqui a pouco eles constroem um montão de hotéis lá para eles desfrutarem, e o brasileiro vai fazer trabalho escravo lá, de mordomo, de motorista, de faxineiro, não sei o quê, e eles vão ficar lá, ó. É isso que a gente tem denunciado. Eles chegam aqui na mão e todas essas pessoas ligadas a esse sistema, né? Então, para vocês que estão nos ouvindo não acharem que nós estamos fazendo delírio, nós vamos mostrar aqui que nós já escrevemos há muitos anos o fato 38 sobre fomes e guerra. Vou compartilhar aqui agora com os irmãos na tela. Deixa eu ver. Esse daqui acho que dá. Vamos ver se os irmãos estão vendo aí. Está aparecendo aí? Tá, isso. Então, não sei se eu consigo ampliar mais aqui em cima. Deixa eu ver, nessa ferramenta, no zoom aqui, tem um negócio aqui que eu consigo... Quer ver? Não, eu tenho que... Aqui. Vamos ver aqui. Ficou melhor? Tá dando para ver melhor, né? Consumiu minha tela aqui todinha. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu ver... aqui. Então, tá dando para ler aqui fato 38, fomes e guerras? Tá dando, irmão, para vocês lerem? Responda, por favor, não estou ouvindo. Tá dando para ler fato 38, fomes e guerras? Eu estou lendo, tá sim. Tá, então tá bom. Então, eu vou botar aqui, irmãos, muitos fundamentos bíblicos e vou mostrar de onde que vem essa miséria, essa fome no mundo inteiro, tá? Está escrito há 2000 anos, em Mateus 24, 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. É o período que nós estamos vivendo, irmão. Nós não estamos na grande tribulação, nem na pós-tribulação, a igreja não foi arrebatada. Nós estamos vivendo no princípio das dores. Esse período que nós estamos vivendo agora. De guerras, né? Então você vai ver que guerra tem muito a ver com fome. Em Efésios 5, 11 e 12... está escrito, e não comuniqueis, ou seja, estabelecer qualquer ligação com as obras infrutuosas ou infrutíferas, em outras traduções, ou obras inúteis das trevas, seja, da sociedade secreta, mas antes condenai-as. A palavra de Deus manda condenar essas obras das trevas, porque não existe um líder religioso que combate
de qualquer denominação, não é só evangélico, não combate essas trevas. Não existe nenhum. Deus manda condenar. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, ou seja, desonesto, infame, nojento, repugnante, obsceno, indecente. Então, Deus manda essas obras infrutuosas das trevas, Deus manda o povo de Deus nós condenarmos, porque o que eles fazem em oculto é vergonhoso, é torpe, é indecente. Nós vamos mostrar aqui o Bush, que foi o autor intelectual desse 11 de setembro, matando ali aproximadamente 3.000 pessoas. Aquele World Trade Center, ele foi implodido. Você vê claramente as torres, as bombas estourando e ele caindo. E no final, quando se levantou os restos dos escombros desses dois edifícios, você via as colunas, elas foram cortadas, fragmentadas em diagonal. E assim ele escorregou e caiu vertical. Aquilo foi implodido. Ele não caiu pela ação daqueles aviões. Isso vários engenheiros já se pronunciaram no mundo inteiro. Isso hoje é um fato, uma coisa que foi armada, e quem era presidente do sistema de segurança desse World Trade Center, dos dois edifícios, era o irmão do Bush. Então isso foi uma coisa que já estava programada de derrubar. Não é? Então foi um dia de sacrifício esse holocausto. Então esse Bush aqui está com a cena protagonizada por Bush, compõe a galeria das mais notáveis de 2006. Então essa aqui foi uma das fotos que mais fez sucesso no ano de 2006. O Bush segurando a criança chorando, né? A criança branquinha, gordinha, e rindo com ela, né? E aqui do outro lado tem um pai com a criança negra, toda esqueleto e osso, né? Faminto, chorando, para mostrar o contraste do que eles fazem, irmão. Eles trabalham em função disso, não é? Eles trabalham em função disso. É uma coisa, assim, muito triste nós vermos como esse pessoal trabalha. E aqui está ele com um bigodinho igual do Bush, igual do Hitler. O Bush com um bigodinho igual do Hitler, porque o avô do Bush, o Prescott Bush, financiou tanto os Estados Unidos na guerra quanto a Alemanha. Então ele participou de toda essa destruição, que ele pertence àquele grupo Caveira e Osso, que controla o tráfico de droga desde 1800. Né? Então essa cena pré-agonizada por 34.000 crianças que morrem de fome por dia nos braços de seus pais compõe a galeria das mais terríveis. Né? Essa aqui, do Bush com a criança, está a galeria dos notáveis, né? Dos mais notáveis. Essa aqui é a galeria do dia a dia dos jornais, né? Por dia, irmão, por dia, olha aqui, morrem 34.000 crianças de fome por dia, assim nos braços dos seus pais. Não é uma criança, não são 10, não são 20, não são 1.000. São 34.000 crianças que morrem de fome por dia, irmão. Essa estatística eu fiz. Esse artigo eu escrevi, deve ser em 2007 ou 2006, por aí. Então, essa aqui, a Caveira e Osso, esse grupo que trabalha fazendo guerras. Então, este livro aqui, que eu recomendo os irmãos comprarem, se vocês conseguirem, Confissões de um Assassino Econômico. É difícil de encontrar esse livro, mas de vez em quando eu encontro nas livrarias e eu compro. É de John Perkins. Esse livro é fantástico. Foi um economista do FMI que resolveu contar a verdade. Deus sempre levanta um homem como o Cláudio Guerra, né, aqui no Brasil, contar a verdade do tráfico de drogas, né, e da revolução do golpe 64. Aqui ele conta que o presidente dos Estados Unidos, o nosso crente, se diz crente da Igreja Evangélica Metodista, o George Bush, ele gastou nessa época, que era em 2005, a edição desse livro saiu em 2005, porque a guerra custou muito mais, 87 bilhões de dólares na condução da guerra do Iraque, para matar mais pessoas. Ele matou 1.100.000 pessoas, que nós falamos ontem, nessa guerra.
né? Ou não, 110 mil pessoas ele matou lá nessa guerra do Iraque. Enquanto as Nações Unidas calculam que com menos da metade dessa quantia, ou seja, 40 bilhões de dólares, seria possível dar água potável, que é a causa que mais causa morte em criança no mundo inteiro, é a água suja, alimentação adequada, saneamento básico e educação alimentar para todas as pessoas do planeta, com a metade do dinheiro que o Bush gastou para matar 110 mil iraquianos e ficar agora com o petróleo dele. Diz, olha, nós levamos a paz para vocês, a democracia, agora nós gastamos uma fortuna, agora vocês têm que dar o petróleo de vocês para pagar o amor que nós fizemos a vocês. Por incrível que pareça, isso é o que conta aí. Então, esse livro aqui já encerra tudo que a gente falou hoje sobre a fome, para vocês saberem quem está por trás disso. Esse sistema de sociedade secreta, do caveira e ossos, maçonaria, etc. Então, repetindo, morre de fome 34 mil crianças abaixo de 5 anos. Se for botar crianças acima de 5 anos, 10 até 12 anos, então você vai ver que isso quase duplica. E somando a morte por falta de água e AIDS, chegaria a 50 mil mortes por dia, se for considerar os que morrem por AIDS. Então, isso está na página 262, esses dados estatísticos são de 2003. Você imagina hoje como é que está. O autor é John Perkins, a editora é a Cultrix, edição de 2005, página 262, Confissões de um Assassino Econômico. Esse homem foi um economista do FMI e entregou o ouro, né? Acabamos de descobrir que no mundo inteiro não precisa mais cobrar impostos, pedágios e doações para educar, matar a fome e a sede das pessoas no mundo. Não falta dinheiro, está sobrando mais do que o dobro. Vocês viram o que ele falou ali no livro? Então tem dinheiro sobrando, irmão. Mas por que não mata a fome? Não dão escola, não dão água filtrada para essas crianças, que só aí você já diminui a maior parte de morte de crianças. Então, nós vamos ver nesse livro que ele mostra o que está faltando. Não é dinheiro no mundo, irmão. É isso que vocês estão vendo aqui, ó, que eu coloquei nesse artigo que eu já escrevi há vários anos. O que está faltando é amor, é vergonha, é dignidade, é respeito, é cidadania, é justiça, é bom senso, é verdade, é transparência, é honestidade, é sabedoria no coração e na mente. De um, que eu vou citar como exemplo aqui, o Bush, cavaleiro templário, maçom Illuminati da Sociedade Secreta Irmandade da Morte, a mesma que o Hitler e o avô dele pertenceram, o Prescott Bush, e membro da Sociedade Secreta Caveira e Ossos, aquela que controla o tráfico de droga desde 1800, lá na Universidade de Yale, em Nova York. O presidente Bush é um falso profeta, como muitos irmãos dele, e este lobo que usa pele de cordeiro na fantasia de crente. Irmãos, essa foto aqui saiu na capa de uma revista evangélica aqui no Brasil. Bush, o destemido que ora e age. Este é o exemplo de crente hoje no mundo, irmão. É da igreja de Laodiceia, por isso que está tudo destruído assim. Como é que pode um homem desse? Aí eu venho e coloco aqui na palavra de Deus, está escrito. Lucas 21:8. Disse então ele, vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Esses aqui, ó, são os falsos crentes da igreja de Laodiceia. O homem que poderia ter matado a fome no mundo 2 vezes, se ele não fizesse a guerra do Iraque, e teria evitado de ter matado um montão de gente. Vamos lá, negocia. Aí depois eu mostrei ontem aqui na revista Capital, né, que a revista aqui é Carta Capital, que ele e o Blair estão sendo colocados no processo como lá de Haia, que vai ser julgado nada, porque eles disseram que tinha armas químicas lá e fizeram a guerra e não encontraram nenhuma arma química.
E nem a ONU impediu eles de fazerem isso, o Tribunal de Haia. Quando é que eles irão para lá, irmãos? Nunca. Estou com a revista aqui na minha mão. Ó. Bush e Blair no Tribunal de Haia. Disseram que tinha armas químicas lá, mataram aquele montão de inocentes, mataram o Saddam Hussein e não encontraram nada. E agora diz, desculpa, viu, gente, foi mal. É um absurdo, né? Nesse livro aqui, A Nova Ordem Mundial, de Ralph Epperson, na página 9, ele diz que a maçonaria tem ainda uma versão light própria para iludir cristãos incautos, como ele mesmo, os maçons, definem as suas intenções. Como é que a maçonaria se define nesse livro aqui da Nova Ordem Mundial, do Ralph Epperson? Propagar o evangelho cristão por meio da simbologia maçônica, ou, inversamente, as verdades maçônicas revestidas das alegorias evangélicas. Ou seja, ele usa a entidade evangélica para dizer, tá vendo, nós ajudamos os pastores, o Bispo Macedo, o Manuel Ferreira, o Valdomiro Santiago, tá vendo? É tudo gente boa, tá tudo junto com a gente. O Valdomiro Santiago, tá vendo? Então, isso o que acontece aqui, irmãos, é justamente o que vocês estavam falando hoje nos 2 programas da tarde. Esses pastores ricos, tudo o que eles todos têm em comum, maçonaria. Eles trabalham por um sistema rico. Então, é assim que Satanás envia esses maçons satanistas para dentro das igrejas para usar o nome de Cristo como se fossem crentes. A palavra de Deus alerta muito contra esses falsos profetas que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos de Deus. Então, por isso que o que está por trás de todas essas lideranças, a Igreja Católica, é a maçonaria, uma entidade satânica que eu falo sempre, e os irmãos puderam comprovar hoje, que todos esses líderes que estão cheios do dinheiro, que não fazem nada pelos pobres, inclusive não pagam impostos, tá? O pobre que compra um pão, 1 litro de leite, paga 75 impostos. Eles, para pregar esse evangelho paganizado, não pagam nenhum imposto. Então, isso tudo ajuda a aumentar a carga tributária, aumentar a fome, a guerra, a violência e a pobreza, e eles cada vez mais ricos. Aí que vocês vão dizer, poxa, há muitos anos o Pedrosa fala isso, ele tem razão. Então, combatendo as sociedades secretas, que colocam para o Brasil as drogas mais baratas, os pobres não têm comida, não têm saúde nem educação, mas oferece lá trabalho para eles trabalharem na boca de fumo e usarem cracks, as crianças, entendeu? Então é isso, o nosso trabalho é muito sério, nós fazemos há 20 anos, Deus está abençoando que o povo brasileiro e o do mundo está descobrindo quem é que está por trás desses falsos profetas, desses satanistas. Quantos irmãos maçons do Bush você conhece na sua igreja, na sua família, no seu trabalho ou nas demagógicas sociedades de pilantropia? Esses mesmos caras criam nos seus templos religiões, entidades pilantrópicas para arrecadar mais dinheiro ainda, pedir mais dinheiro para os pobres e eles embolsarem mais, e o pobre não vê nada. Então está escrito em João 10:10, diz assim, o diabo não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham abundância. Isso é Jesus falando, e ele estava falando para pastores, então ele diz que isso daqui é um mau pastor. Agora, Jesus não, ele veio para dar a vida, ele não veio para tirar nada dos outros, ele veio para se entregar. E está escrito em Tiago 4:17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso aí, você já viu, esse povo todo está cheio de pecado. Está escrito, 1 João 3:8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. É isso que nós estamos fazendo aqui no Eu Quero Uma Igreja. Nós estamos tentando desfazer essas obras do diabo, dia e noite, em todos os assuntos, de todos os ângulos, de todos os modos. Vocês entenderam aqui? Porque Jesus veio para isso. Nós somos a Igreja de Cristo, nós não estamos aqui para fazer pacto com o diabo, não. Nós estamos aqui para desfazer as obras de Satanás. Está escrito em 1 Coríntios 4:11, até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Você vê quando a polícia chega lá no morro, pega os pobres, ó, enfiam pancada nele. E os ricos de lá? Envolvido com todos esses roubos nos bancos da Petrobras, Vale do Rio Doce, que sai todo dia aí.
Você vê a polícia batendo em algum deles? Não, porque a grande parte dessa polícia está congregada pertencendo à maçonaria. E eles são designados, infelizmente, eu quero fazer uma observação que eu conheço muitos militares sérios, inclusive cristãos lá dentro, que não participam disso. Então, isso tudo que se faz da polícia errada, igual o Wagner Monte que protege, é o maçom Wagner Monte que protege. Então, isso faz parte. Você vê aqui um pai com a criança que é esqueleto puro, né? Não tem praticamente nada de osso, né? Um pai. Uma outra aqui cadavérica que não consegue estar de joelho, não consegue levantar. Isso parece uma criança, mas é um homem. Tá? Olha como que está o estado dele. Tá? Não consegue nem levantar. Ó, esse senhor. Aqui aquela imagem que o irmão mostrou lá, do urubu, e o irmão comentou, é verdade isso. 3 meses depois, esse jornalista que fotografou essa criança aqui, fez essa foto, ele suicidou, de tanta depressão que ele entrou. Agora, eu ponho para as pessoas imaginar, se fosse você que estivesse aqui nesse local, o que é que você faria para sair dessa situação? Né? A gente sempre olha como aquela criança lá que não pode fazer, mas hoje somos nós. Amanhã pode ser nós que estejamos nessa mesma situação aqui, ó. E olha essa criança aqui também. Esquelética, subnutrida, não tem o que comer. Agora, olha interessante que eu falo para os irmãos, em Mateus 24, no sermão profético que Jesus falou. Por isso que eu falo todo dia, Jesus está voltando, irmãos. Isso é no sermão que ele falou, aqui, ó, Mateus 24, 28, sermão profético. Jesus falou, ó, pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Olha aqui, o cadáver, já a criança morrendo aqui, e o abutre aqui. Duvido que ele esperou a criança morrer. Ele partiu para cima dela, estava em defesa. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O sermão profético de Jesus está escrito também em Lamentações 2:11. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas. O profeta Jeremias, tá? O profeta chorão, ele falando, já se consumiram os meus olhos com lágrimas. Turbada está a minha alma. O meu coração se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. É isso. O profeta Jeremias já via isso há 2.500 anos, ele profetizando. O meu coração se derramou pela terra. Ele era chamado profeta chorão, por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalece os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Não é? Isso ele escreveu há 2.500 anos. Então está escrito também, irmão, em Salmo 79:2, deram os cadáveres dos teus servos por comida, as aves do céu e a carne dos teus santos, as alimárias da terra. Olha aqui, ó, exatamente isso que está falando a palavra de Deus. Lá há 2.600, 2.500 anos, lá em Salmos, o rei Davi, ó, está falando aqui, está vendo? Ó, deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves do céu e a carne dos teus santos às alimárias da terra. Meu irmão, a palavra de Deus é completa. É completa. Só a gente estudar com um pouquinho de sabedoria, Deus mostra tudo. Olha, Jeremias aqui de novo falando, 7:33. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e os animais da terra, e ninguém os espantará. Lembraram? Vamos repetir aqui o versículo de novo aqui. Ó. Está escrito Jeremias 7:33. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. Olha aqui, ó. Ó, os seres humanos, cadáveres, sendo feito alimento das aves do céu aqui, ó. E ninguém os espantará. Tá o urubu ali, ó. Não parece ninguém para dar um tiro no urubu, para mandar o urubu embora. Antes da criança morrer, ela vai estar sendo bicada, sendo comida viva. Tudo está na palavra, meu irmão. É que a gente não lê, não estuda a palavra. Esses homens só pregam prosperidade. Está lá na palavra. Deus já estava mostrando que ia acontecer assim. Não é?
E nós estamos mostrando que isso existe tudo na palavra, que é cumprimento de profecia. De novo, Jeremias 16:4. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados nem sepultados. Você vê isso, morre e fica assim como lixo. Não faz sepultura, não tem túmulo, não tem caixão, não tem funeral. As crianças, os seres humanos nas guerras aí estão morrendo assim. Morrem de enfermidades dolorosas e não serão pranteados, nem sepultados, nem se chora mais. Esses corpos servirão de esterco para a terra. Isso aqui o próprio Cláudio Guerra, aqui em Vitória, aqui no Rio de Janeiro, ele pegava os corpos que o maçom capitão Perdigão matava, estuprava lá na Casa da Morte, em Petrópolis, e depois trazia aqui para serem cremados no forno da usina de Campos e jogava aquilo lá no lixo, essas cinzas, né? Então ficava como esterco, essas pessoas, né? Então morrerão de enfermidade dolorosa e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra. É isso que o pessoal da Revolução de 64, que a maçonaria fez aqui, ela fez isso com as pessoas daqui, muitos desses inocentes, coitados. E pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Volta a imagem aqui de novo, ó. E os seus corpos servirão de alimento para as aves do céu. Várias vezes os irmãos viram aqui que a palavra de Deus mostra o próprio Jesus dizendo: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Não é? Que coisa triste, irmãos. Mas isso tá aí. E nós vamos encerrando aqui, mostrando qual é a solução óbvia da fome no mundo, que eu posso resolver isso em meia hora. Em meia hora eu resolvo o problema da fome no mundo inteiro. Como é que a gente resolve? Um ato de amor. Confiscar os 87 bilhões, esse era no caso em 2003, de dólares, do Bush. Está cheio de dinheiro, chega lá, pega a polícia, vão lá, chega alguém, me dá esses 87 bilhões, você vai fazer guerra? Me dá aqui. Nós vamos pegar, nós somos aqui da Igreja Universal, somos da Igreja Batista, Igreja Católica, Igreja Presbiteriana, nós somos o povo que ama a Deus, nós seguimos Jesus Cristo, então nós somos os evangélicos, os cristãos do mundo todo, nós viemos aqui pegar esses 87 bilhões que o maçom, o grupo do Caveiro e Ossos, o Bush e a família dele, nós queremos matar mais pessoas no Iraque? Não, não vamos matar os iraquianos, vamos pegar esse dinheiro, vamos salvar as vidas que estão morrendo de fome. Isso que deveria fazer a Igreja de Cristo, esses que se dizem cristãos, em meia hora reúne um grupo, vão lá, uma reunião lá em Washington, em Nova York, reúne o povo todo. Quanto esse dinheiro que o Bush está jogando lá na guerra matar os outros? Vem cá, vamos administrar esse dinheiro. Dá para matar a fome 2 vezes no mundo. Pronto, está resolvido. Mas não é só a culpa do Bush que está lá, porque esse dinheiro lá, que ele roubou o petróleo dos iraquianos, vai dar muito mais dinheiro aqui para o Bispo Macedo, para o Silas Malafaia, para o José Serra, para o Sarney, para todos os maçons daqui do Brasil. Isso vai repercutir mais dinheiro para eles, por isso que eles ficaram calados. Vocês entenderam, meu irmão, o que está por trás da fome que o Pedrosa fala e mostra? E que a gente não tem espaço nenhum no rádio nem na televisão para mostrar isso? Por isso, há 20 anos, irmão, nós estamos denunciando tudo isso. E quem sabe, quem recebe esse dinheiro da morte, das guerras, como no Scarlet and the Beast, que nós traduzimos, que dá mais dinheiro no mundo são as guerras, são o tráfico de drogas com as armas e as religiões. E eles lavam o dinheiro das religiões com o tráfico de droga, como o Caio Fábio já disse há 15 anos, o dinheiro da Igreja Universal vem do tráfico de droga, do cartel de Cali da Colômbia, e o Silas Malafaia cobrava $40 mil por mês para não contar essa desgraça. Mas Deus não deixa nada encoberto, vem à tona. Daí que vem a prosperidade desses homens, irmão, da desgraça alheia. Isso que se eles trabalhassem do suor do rosto dele, como eu e meus irmãos trabalham aí, amanhã aqui já são quase meia-noite, eu vou até mais um pouco, mas 5 horas da manhã estou levantando, tomando banho, tomando meu café e saindo para trabalhar, para fazer anestesia, doentes graves, coisas difíceis, para trabalho sozinho, para conseguir ganhar mais, para a gente poder ajudar mais na obra de Deus. Agora, não existe esse negócio, cara, vira bandido, mata, rouba, a vida inteira, aos 50 anos de idade, o cara vira pastor, agora todo mundo me dá dízimo e oferta. Vai trabalhar, vagabundo, como todo mundo trabalha. Entendeu, irmão?
ficou vadiando a vida inteira, não trabalhou, não estudou, matou, roubou, prostituiu, aí vira pastor, ponto. Agora todo mundo tem que dar dízimo, oferta, carro, mulher, dá tudo para esses caras. Não, começa do zero, como a gente começou, como eu comecei a engraxar de sapato, catador de lixo, balconista de loja, de secos e molhados, balconista de padaria, na padaria, ajudante de mecânico, técnico de laboratório, professor de português, morais cívicos, programa de saúde, ciência. Nós fomos estudando até morar lá no Mangue, na Praia do Suá, em Vitória, no Mangue, num barraco de tábua, fazer o vestibular, passar, pagar a faculdade, lutar, ainda ajudar a tomar conta dos meus pais, dos meus irmãos que eram mais novos. Então, isso é Brasil, isso é amor. Então, primeiro ajudei ali o povo que estava junto comigo, os domésticos da fé, da minha família, e hoje ajudo pessoas no Brasil e no exterior, com pouco que eu ganho, que eu faço. E muito mais eu tenho ajudado combatendo esse sistema que rouba dos pobres. Maçonaria é um sistema satânico que rouba dos pobres para os banqueiros. A maçonaria do Silas Malafaia, a maçonaria do Bispo Macedo, a maçonaria do R.R. Soares, a maçonaria do Guilhermino Cunha, do Manuel Ferreira, a maçonaria do José Wellington Bezerra, a maçonaria desse Miguel Ângelo, da Cristo Vive, a maçonaria desses homens, irmão, roubam dos pobres. Aí no Natal vão lá dar uma cesta básica para os outros. É isso que eu estou dizendo a vida inteira, eu estou aqui provando isso, irmão. Eles não matam a fome no mundo porque não querem, tem dinheiro sobrando. O livro que está aí, não foi eu que escrevi o livro. Zé Pedrosa é mentiroso, está aí o livro publicado no mundo inteiro. Confissões de um assassino econômico. Aqui, ó, o livro que os irmãos devem comprar aqui, ó, Confissões de um Assassino Econômico. Foi um ex-economista do FMI. E quem é a filha dele que incentivou esse pai a escrever esse livro. Não, pai, você tem que contar isso. Ele criou coragem e escreveu. Então, a solução óbvia do mundo é pegar qualquer grupo, chegar a Bush, os 87 bilhões de dólares, você não vai matar ninguém, não. Com menos da metade disso, nós vamos matar a fome no mundo inteiro, vamos dar instrução primária para as crianças, porque morrem por dia, seu Bush, 34 mil crianças de fome no mundo. E esse desgraçado está lá, vindo aqui no Rio de Janeiro, sai na capa da revista do R.R. Soares, com a mão estampada no peito aqui, ó, um destemido que ora e age. Como esse homem pode ser exemplo de cristão, irmão? Agora, com isso, o R.R. Soares ficou mais rico, o Silas Malafaia, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, o José Serra, o Sarney, todo o sistema maçonaria, aquele seu vizinho maçom, todos eles ficaram mais ricos com tudo isso aqui. Aqueles seus diáconos maçom na sua igreja, o Manuel Ferreira, tá? Aquele Mané Ferreira do Messias Reverendo Mundo, eles ficam tudo mais ricos. Quando o Bush fica rico lá, matando as pessoas e roubando petróleo, eles ficam muito felizes com isso. E as crianças morrendo de fome, demagogicamente, estão dizendo, meu irmão, por isso que eu vomito essa igreja paganizada, porque o meu Deus, ele vai vomitar. Ele já vomitou essa igreja. Quando ele revelou isso há 2000 anos, ele já mostrou, eu vomitei essa igreja que está aí. Então, irmãos, saiam fora disso, vão ser membros da igreja de Cristo, mostrar a esses homens que existe o Evangelho, nós cremos no Evangelho, existe um Salvador que é Jesus Cristo. Não é? E então a solução essa é fácil, eu mostrei aqui, ó. A solução óbvia contra as guerras no mundo é tirar esse dinheiro. Então Bush não vai fazer guerra e pegar esse dinheiro, em vez de matar as pessoas, nós vamos dar saúde, educação, alimento, água pura para essas pessoas, comprar casa, habitação para elas. Então isso aqui o Pedrosa, em 15 minutos, mostrou a solução do problema de fome no mundo. E quem está gerenciando isso, que não quer deixar matar as crianças de fome, chama-se maçonaria. Aí esse artigo continua mais adiante, irmão. Eu cortei aqui para não ficar muito grande por causa da hora. Aí eu mostro aqui, eu sou maçom garotinho, entendeu? Aí mostro todos eles com assinatura, com os 3 pontinhos. Eu tenho em outro artigo, porque está muito tarde e eu não quero mostrar. Então as pessoas que estão por trás dessa fome no mundo, dessas guerras, esse sistema de sociedade secreta. Por isso que eles não deixam a gente falar nas igrejas sobre esse assunto. Porque senão tira a máscara deles. E o nosso site é o site sincero, é sem cera. Entendeu? Porque o nosso site é o site sincero, sem cera. Então nós pedimos que Deus continue abençoando a vida dos irmãos e nos dê espaço para a gente voltar a
pregar o verdadeiro evangelho, levar vitória para essas crianças que estão passando fome. E eu queria agora que alguém, se alguém tiver como contestar, conteste. E está lançado o desafio, eu lanço qualquer um maçom, o grão-mestre do Brasil, a maior autoridade da maçonaria, está desafiado. Qualquer líder evangélico, católico, havia um debate comigo, porque eu conheço, eles vão passar vergonha, irmão. Agora eles não fogem, viu? Os meus irmãos estão me ouvindo, o Val. Eles não vão fugir da gente, não. Lá no Armagedon a gente vai encontrar esse pessoal que serve ao capeta e fica aí tirando onda aí que é de Deus, que Deus falou para eles, que eles são bonzinhos, que eles dão criaram essa imagem de Papai Noel para substituir Jesus, que eles dão lá no final do ano uma esmola para as pessoas, mas passam o ano inteiro oferecendo droga, guerras, matando as pessoas de fome. Então isso aí Deus já revelou para mim, já revelou para o Brasil inteiro, nós estamos divulgando isso dia e noite. Isso aí tem dono, o dono da fome, da guerra no mundo chama sociedade secreta. Os banqueiros, está lá no Guidestone, naquele Guia das Pedras, os 10 mandamentos do anticristo, lá o primeiro mandamento, que diz, da ecologia, eles têm que, só pode viver no mundo 500 milhões de pessoas. Eles querem matar 6 bilhões e meio de pessoas, gente. Há 30 anos está o Guidestone lá na Geórgia, nos Estados Unidos, aquela guia de pedras que tem 8 metros de altura, um monumento escrito em 8 idiomas, está escrito lá. Então eles querem matar o mundo de fome, com drogas e ganhar dinheiro em cima disso. Eles não querem ajudar as pessoas ou fazer um controle de natalidade, ou parar de extorquir as pessoas. Principalmente as pessoas chegam lá, você quer ser salvo, então você tem que dar dinheiro para a gente. As indulgências dos católicos, ficou para trás há muito tempo, eles já faturam muito mais do que isso. Que vergonha, rapaz, essa igreja paganizada. Por isso que eu creio nesse Jesus que falou aqui em Mateus 24, que os abutres estariam onde estariam os corpos dessas pessoas. Esse Jesus em Mateus 24, ele disse que vai ser como nos tempos de Noé, salvar 8 pessoas. E é muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então isso, a palavra de Deus mostra claro, onde está o seu dinheiro, aí está o seu coração. Então o nosso coração tem que estar nessa obra. Agora, eu luto, faço isso tanto tempo, pago 75 impostos, quero que esses impostos sejam direcionados para a fome, para as escolas, para a saúde, para a educação. Aqui no Rio de Janeiro só constrói circo, é estádio, piscinas de natação, estádios de futebol, mas é cidade da música, cidade do samba, cidade do circo, cidade do roubo, cidade do palhaço, e as pessoas não têm saúde e educação. O Rio de Janeiro da palhaçada do circo. Só tem palhaço nessa cidade? Não, gente. Tem seres humanos, gente honesta, que trabalha, estuda, precisa comer, precisa trabalhar, precisa de local para andar. Chega de circo. Chega a ter um pouquinho de pão, pelo menos, para esse povo, um pouco de direito. E o pobre, irmão, ele não precisa de esmola, ele tem direito, porque na nossa Constituição está escrito: a saúde é um direito do cidadão, um dever do Estado, assim como a habitação é um direito do cidadão, o alimento é um direito, a vida é um direito do cidadão brasileiro. Está tudo isso escrito na Constituição. Só que você vai ver no Tribunal de Justiça, quem está lá é só maçom. Então eles não estão importando. Principalmente, infelizmente, a maior parte desse povo que está morrendo são negros. São uma pessoa que sempre a maçonaria discriminou, como fez 388 anos de holocausto dos negros e os índios aqui no Brasil. Quantos desses negros morriam de fome? Na viagem, eles vinham de lá de Portugal para cá, eles deixavam eles ficar sem comida para eles ficarem fracos, porque se eles se rebelassem contra eles, então, numa viagem dessa, morriam 20% dos negros, de fome, de doença, lá no porão, cheio de ratos, lá embaixo. Então esse pessoal nunca amou ninguém, esse negócio de sociedade secreta, a maçonaria sempre foi de Satanás, sempre tiveram ódio das pessoas, porque Satanás sabe que nós somos o templo do Espírito Santo, e esses satanistas querem destruir o templo do Espírito Santo, e aí pegam esse dinheiro e vão construir templo onde Deus não habita. Igual muito sabiamente vocês mostraram aí hoje. Agora vem dizer que isso é povo de Deus, irmão? Não é.
Não é dentro da palavra de Deus, não é. Não sou eu, não são vocês que julgaram, mas na palavra de Deus. Está claro. E esse povo, essa multidão que está com Silas, com Bispo Macedo, não vai ser salvo. Isso já está decretado, Oséias 4:6. E o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque desprezaram o conhecimento. Eu também desprezarei esse sacerdote para que não seja sacerdote diante de mim. E desprezarei também os seus filhos. Então, o Silas Malafaia não está indo para o inferno sozinho, o Bispo Macedo, essa turma toda aí, a Igreja Católica, com todas essas idolatrias, esse povo todo que está indo. E se pensa que eles não estão conscientes? Estão conscientes, sim. Eles podem estar se fazendo de bobo, me engana que eu gosto, porque a verdade está sendo pregada, mas eles não querem a verdade, porque o caminho da verdade é um caminho estreito, é um caminho difícil. Agora, eles preferem esse caminho, que, como vocês muito bem disseram, eles estão aqui hoje preparando o céu deles aqui na terra. E estou aberto aí, depois de fazer essa ilustração para os irmãos, confirmando quem é que está por trás desses líderes. Todos eles são maçons, eles não têm um artigo contra a maçonaria, nenhum deles, nem o Papa, nem a Igreja Católica, nem Batista, Presbiteriana, Metodista, Universal, essa Deus é Amor, nenhum deles tem. Então, todos eles fazem parte desse pacto de matar 6 bilhões e meio de pessoas no mundo, para ficar só 500 milhões deles, da elite deles, que eles acham que... Isso é que eles pensam, mas o deles está guardado, está lá dentro da palavra. Vão existir 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio da maior destruição, que eles vão se autodestruir, que vai existir sofrimento que nunca existiu e nunca existirá na Terra. Isso que vocês viram, aquele garotinho morrendo ali, aquela menina e o urubu ali esperando para comê-la, eles vão passar por sofrimento muito maior. A palavra é de Deus, não só aqui, mas na eternidade, cheirando enxofre e queimando no inferno. Não brinca com o povo de Deus, não. Nós não somos palhaços, nós não somos idiota, não. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Estou aberto às perguntas dos irmãos. Amém. Amém. Se algum dos irmãos tiver alguma pergunta para fazer, alguma Se no colocação bate-papo aí tem alguém querendo falar, para acrescentar, eu vou dar uma entradinha aqui, doutor Pedrosa, no chatzinho da gente. Enquanto isso, eu vou comentando aqui com o senhor. No debate das 7h30, eu comentei que se esses ditos, né, ministros da palavra... irmã, está meio baixo, eu não estou conseguindo ouvir muito bem, não sei. É que eu falo baixinho mesmo, desculpa. Você está cansada, né? Tá melhor agora? Dá para ouvir agora? Tá melhor. Então tá. Aí eu estava comentando com o senhor que no debate das 7h30, eu falei que se esses ditos, né, ministros da palavra, né, como se chamam, né, ditos isso, doassem 10% do que eles ostentam, né, porque aí já não é mais para o seu sustento, já é uma ostentação, mudaria muito a vida de muita gente. Se eles entregassem o dízimo deles para os outros, né? Só o dízimo deles. Pegasse cada membro, então 10% aqui lá. Pois é. É como em vez de tirar, se eles entregassem. Exatamente, é como você estava aí relatando no seria uma experiência boa, né? Pois é. Igual eu falei, ó, tem 500 anos que os banqueiros já vêm desde 1118, mas chegaram aqui no Brasil através de Pedro Álvares Cabral em 1500. Então, daqui tem já 500, tem 2000, né, vão arredondar, e tem 500 anos que os banqueiros, você põe o dinheiro lá na conta deles, eles te dão 0,5% ao mês. E quando você entra no dinheiro deles, eles cobram 10, 15, 20% ao mês, ou seja, de 20 a 40 vezes mais. Por que eles não deixam a gente agora fazer diferente? A gente põe o dinheiro lá na conta do banqueiro e ele paga para a gente assim 20, 40 vezes o nosso dinheiro no final do mês para você tirar. Você põe R$50 no banco, aí no final do mês você tira 1.000 ou 2.000 reais. Não é? Não podia fazer pelo menos aí um período de mais 500 anos assim para a gente, para nós brasileiros?
Porque eles fizeram 500 anos, a vida inteira aqui no Brasil, não é? Seria bom, porque quando a gente coloca o dinheiro lá, pega o dinheiro na conta dele, no cheque especial ou no cartão de crédito, eles vão cobrar 15, às vezes 20 vezes mais. 20 vezes ou mais. Então, isso corresponde, quando você tirar R$ 50 no início do mês, no final do mês você vai pagar, você vai receber, vai ter que pagar 1.000. De 50 você vai pagar 20 vezes mais, porque eles pegam o seu dinheiro a 0,5% e te emprestam para o outro a 10. Então eles ganham 20 vezes. O dinheiro do banqueiro aqui no Brasil vale há 500 anos 20 vezes mais. Por que não deixa a gente curtir isso aqui, os pobres curtirem isso aqui principalmente, durante assim uns 500 anos? Agora é a vez dos pobres. Tá? Os banqueiros que têm muito dinheiro, eles podem fazer isso. Se os pobres podem fazer isso por eles, 500 anos nós fizemos por eles, por que eles não podem fazer isso agora para a gente? Não é? Então, vem dizer que maçonaria é igualdade, liberdade, fraternidade, é igual está lá no protocolo de Sábado de Sião de 1890. Nós vamos usar essa isca mentirosa de igualdade, liberdade e fraternidade como isca mentirosa para enganar os idiotas. Está lá. Esse que é o livro deles, a cartilha deles. Agora vem dizer que eles são de Deus. Pode dizer o que quiser. Estão servindo o capeta, Satanás, pode estar com a Bíblia na mão, o Alcorão na mão, pode estar com o que quiser. Está lá dentro, todos, e não tem exceção, não. Porque tem um lá que está enganado, não. Os escolhidos de Deus não são enganados. Não tem escolhido de Deus lá dentro da maçonaria, não. Aquilo é escolhido do capeta. Aquilo estão lá pela vaidade, pela falta de amor ao próximo, porque eles são arrogantes, são ladrões mesmo, são mentirosos. O kit do diabo, minha irmã, é completo. É completo, não é dizer, só está ali porque ele está enganado. Aqueles caras estão lá, eles matam, roubam, prostituem, cometem crimes, são impunes, igual o Cláudio Guerra contou tudo aqui no livro. A Memórias de uma Guerra Suja, né, que eu mostro todo dia para os irmãos verem, né? Olha aqui, ó, Memórias da Guerra Suja, conta tudo que é maçonaria aqui no Brasil, de 64 para cá, é morte, é roubo, é violência, estupro e impunidade. E os caras, igual aquele do Puma, que estourou a bomba lá no Rio Centro, que eu estava no dia, podia ter morrido, graças a Deus que estourou no colo dele. Senão eles iam soltar mais 3 bombas ali para matar um montão de gente. Programado, Cláudio Guerra conta detalhes aqui. Nenhum deles foi punido. Estão lá ganhando e nós estamos pagando salários para eles quase de general. Isso que é o país que a gente vive, o país da impunidade. Você acha que essas pessoas, eles querem salvar o pobre, querem dar comida, eles estão chorando por essas pessoas que estão morrendo de fome, com doenças, sem remédio? Então não, irmão, eles são mal mesmo. Eles fazem isso, é isso que dá alegria para eles. Eles, além deles terem cada vez mais, eles ficam com a alegria do pobre ter cada vez menos. Mas está na palavra de Deus que sem o sinal da besta, ou seja, a maçonaria é o sinal da besta, você não compra e não vende. Se você não tiver maçonaria hoje, minha senhora, para a senhora viver, para a senhora trabalhar, conseguir uma vaga numa cirurgia, num hospital, uma internação, um emprego, tem que procurar Satanás lá da maçonaria, porque o mundo jaz no maligno. Então, por isso, Jesus tem que voltar em breve para arrebatar a igreja. Isso eu falo todo dia, isso é claro, isso é óbvio, não tem dúvida nenhuma. Não sei se tem mais algum irmão aí, o Nelson, o João, o Christian, que quiser acrescentar mais alguma coisa aí para a gente. Não, doutor, eu não falo, eu penso. E quanto mais eu discuto, mais eu penso. Aí que eu falo menos ainda. Pois é, mas nós estamos falando certo ou estamos falando errado? Muito certo, viu? A linha de raciocínio leva a gente a refletir mesmo com relação até tudo que acontece diariamente nos jornais. Quem lê jornal, que tá ligado, né, no mundo hoje, vê e percebe, por exemplo, o que o Valdemir Santiago passou pouco tempo atrás, perseguido, né, bombardeado por uma campanha. A gente, todo mundo percebeu isso, né? Uhum. E eu não sabia que o Valdemir era um dos poucos que eu ouvia, assim. Que aquela anta era de Jesus, meu? Aquilo é do capeta, irmão. É um dos poucos que eu ouvia. Nossa, aquilo é do capeta, aquilo lá pode ficar tranquilo.
Um dos poucos que eu ouvia, que eu mais ouvia. E nunca foi nem vai ser, porque uma vez que ele experimenta, eu já disse para vocês, já vi ex-homossexuais, ex-bandido, ex-ladrão, ex-prostituta, ex-tudo. Agora, ex-falso profeta eu nunca vi, irmão. Que o negócio lá é muito bom. É muita moleza, irmão. Você fala tudo em nome de Jesus, pede tudo em nome de Jesus, agora quando o cara precisa, é com Deus. Deus é que paga. Tudo que pede para receber é com eles. Agora, quando tem que fazer, é Jesus que faz. Se o cara não consegue receber, é você que não tem fé. Poxa, isso é uma covardia, né? Covardia que faz com as pessoas. As pessoas já não têm saúde, não têm escola, não têm educação, vão lá no desespero, os pobres, procurar uma saída, o cara vai lá e suga o resto dele. Você tem que sacrificar, tem que entregar tudo. Aí o cara entrega a alma e vai embora. Aí o cara tem que aceitar a Arca da Aliança, tem que aceitar o Anticristo, tem que aceitar Satanás. Pronto, porque o cara está desesperado. Não conheceu Jesus, foi lá para ser explorado, em vez dele ser ajudado. Ele diz, vem cá, todo mundo aqui que pegar essa toalhinha aqui, eu vou dar, em vez de cobrar 15 reais, vou dar 150 reais para cada um que teve a paciência de vir aqui me ouvir e me aturar aqui, ó. Toma aqui, ó. Dia, como a irmã falou, o dia que eles começarem, eles pagarem para as pessoas aturarem eles, aí vai ser melhor. Então, eles vão pagar. Porque, irmã, outra coisa, por que as pessoas alimentam esses caras? Porque elas estão em pecado e elas acham que dando dinheiro para esses homens, elas estão pagando a indulgência para Deus. Aí que eles estão indo mais para o inferno ainda, entendeu? Porque existe tanto otário contribuindo com a obra de Satanás. É porque eles estão em pecado também. Eles não têm dom de discernimento do Espírito Santo. Eles não conheceram a palavra, não foram libertos, estão sob o jugo de Satanás. Então eles acham que dando dinheiro, que Deus é uma coisa tão idiota, uma coisa tão fácil, tão banal, que você dá dinheiro para um falso profeta desse, pronto, você está indo para o céu. Não, Deus, eu dei dinheiro, já comprei minha salvação, o caminho do céu. E tem um hino muito bonito que diz assim, foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de eu ir. Não querei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar. O caminho da cruz é Jesus, irmão, não é dinheiro, não é prosperidade. Errou o caminho da cruz, meu, você está tirando da sua fome, do seu alimento, do seu conforto para dar para o capeta. Então aproveita tudo aqui no mundo, ó. Para dar para esses homens, você compra cocaína, você cheira, você prostitui, você mata. Você faz tudo isso que você está contribuindo para a obra da maçonaria, uma entidade satânica declarada, já há muitos anos declarada. Quando mataram Jesus, as sociedades secretas do rei Herodes Agripa, eles mataram Jesus dos 9 judeus desconhecidos que existe até hoje. Esse grupo está lá, tem o Satanás, que está no topo da maçonaria, aí tem os 7 desconhecidos e tem os 9 desconhecidos. Esses 9 desconhecidos é o mesmo grupo que matou Jesus. E mataram os profetas, mataram João, o apóstolo Paulo. Então é isso que nós lutamos sempre, gente. Doutor Pedrosa, tem uma perguntinha ali no chat. Eu achei um tanto engraçada, mas tudo bem, desculpe ao Anderson Dutra, né? Ele perguntou, eu pedi ao senhor para responder, se Jesus Cristo era da raça negra. Quem? Jesus Cristo, se ele era da raça negra. Jesus, ele era lá do Oriente, com certeza ele era de pele no mínimo morena, que dado o sol, você vê a cor do pessoal que vive lá, e ele não é esse que eles mostram aí, dos olhinhos azuis, porque não era esse o povo da região, daquela terra lá, quente, de tudo que vivia, não era assim, essa cor de olhos azuis, pele clarinha, não era. Hoje pode ser que você tenha judeu nessa linhagem, que tenha também pessoas de pele clara lá no Oriente, né, que o mundo se unificou. Mas o que o profeta Isaías descreve, ele diz assim, que ele não era de bela formosura. O profeta Isaías descreve isso claramente, é um relato que a gente tem. Agora, eles pintam um Jesus fora da realidade, não é?
Isso daí, e nós temos que imaginar Jesus não que ele seja preto, ou que ele seja branco, ou que ele seja gordo ou magro, ou se ele for alto ou se ele for baixo. Nós temos que imaginar um ser espiritual. A palavra de Deus diz que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, o que o adoram em espírito e em verdade. Não faz a menor diferença para mim se Jesus fosse aleijado, se ele tinha, se ele era preto, se ele era branco, se ele era gordo, se ele era baixo, se era rico ou se era pobre. O que ele mostrou para a gente foi o exemplo de santidade de vida, né? Então, isso que é importante para nós seguirmos e copiarmos e dizer como o apóstolo Paulo diz, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas, fisicamente a gente falando, a descrição que nós temos na Bíblia é esta sobre Jesus. E eles põem ele com a face bonita, aquele negócio todo, como eles fazem a Nossa Senhora também, eles pegam todo aquele rostinho bonito, aquele jeito todo, mas os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. E nós não podemos errar esse caminho de jeito nenhum, porque quem nos leva ao céu é Jesus. Não é religião, não é homem nenhum. Não tem outro intermediário, outro fundamento. Isso a gente tem que falar, repetir todo dia para ver se esse povo da igreja de Laodiceia, se é que a gente consegue falar alguma coisa para eles. Eles idolatram esses homens. E quem está por trás de toda essa fome, essa miséria, são todos esses pastores da maçonaria, todas essas entidades secretas, porque assim eles o querem. Agora, demagogicamente, eles montam nos seus templos instituições filantrópicas. Eu falei isso, já pegou no Brasil inteiro, aí as pessoas passaram a falar, para arrecadar mais dinheiro ainda. Nós temos aqui um centro de recuperação de viciado, então deem doação para nós recuperar os viciados. Aí quando chega para internar um viciado lá, eles cobram 3, 4, 5, 7, 8 mil reais por mês. Como é que fica isso, irmão? Eles são cães gulosos, não tem jeito. Eles querem faturar de todo jeito, de toda situação. Porque se eu tivesse 50 bocas para comer, eu só tenho uma boca, só tenho um estômago. Não é? É muito triste isso, mas é a vida de Jesus. Posso fazer mais uma perguntinha, doutor Pedrosa? Oi? Posso fazer mais uma perguntinha? Pode. Tá. Agora do Mário, ele pergunta o seguinte, se o senhor é da trindade, da dualidade ou da unicidade? Irmã, esse ministério aqui, eu quero uma igreja, está dizendo, eu quero uma igreja de Jesus Cristo. Vamos unir uma igreja de Jesus Cristo. Se a gente ficar imaginando assim, não, Jesus era 2, Jesus era 1, ou Jesus era 3, ou Jesus era 15, ou Jesus era 4. Irmão, não, o céu vai ser de ouro, diz que vai ser ruas de ouro. Vai ser ouro de quantos quilates? Vai ser ouro de 18 quilates, de 15 quilates. E vai ser qual a largura das ruas lá do céu? Mas será que lá não vai ter carro, não? Vai ter carruagem? Como é que a gente vai andar lá no céu? Irmão, se a gente for ver isso tudo, é falta do que fazer, irmão. Nós temos que preocupar que Jesus é o único Messias, é o único que pode nos salvar. E não existe outro fundamento. E na hora que eu expulso Satanás, sai em nome de Jesus, ele não me pergunta, olha, esse Jesus que está me expulsando, ele é bi ou é tri? Sai em nome de Jesus, Satanás. Acabou, e ele obedece e vai embora, irmão. Por que Satanás, nem ele se preocupa com isso? A gente está querendo saber, Jesus, eu vou para o céu só se eu for trindade, se eu for duidade, ou se eu for único, eu vou ou não vou. Irmão, não existe isso. Quem salva é Jesus Cristo. O nome que você liberta a pessoa que está endemoniada é Jesus Cristo. Então as pessoas, mas quando é que Jesus vai voltar? Meu irmão, pega o celular dele e liga assim, Jesus, eu estou aqui na terra, estou ansioso, que dia que o senhor vai voltar? Manda um torpedo aqui para mim, manda o seu e-mail. Meu Deus do céu, os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que parar com essa criancice. Não, mas o Rubens disse que o nome de Jesus é Ashua, mas o outro lado da Bahia diz que é Ashua, mas não sei o quê. Aí depois pega o olho, vem cá, e cadê, qual é o nome do seu Deus? Não estou procurando ainda. Já tem aqui uns 15 nomes que eu já vi. Pronto. Pois é, o meu continua Jesus. Então nós temos que parar com essa especulação
Se Deus disse que ele vai vir nas nuvens, vai arrebatar a igreja, mas vem cá, ele vai vir de noite ou de dia? Vai ser num dia de chuva? Como que Jesus vai ficar na chuva? Jesus vai se molhar, ele vai estar lá em cima das nuvens? Irmão, vamos parar de especulação. Tem tanta coisa séria para a gente fazer, estudar, praticar o evangelho. As pessoas ficam tirando aquele negocinho lá. Eu não respondo. Se Jesus vai voltar antes da tribulação, durante ou depois, se eu conhecê-lo, ele, o nome dele é Exu, Oxuá, falou, ô Jesus, que bom, o Senhor me salvou. O Senhor me ouviu sempre quando eu orei, isso por ser demônio, por seu nome é Jesus. Ah, conheci um outro nome, tá bom, um prazer em conhecer teu outro nome, tudo bem. Não vou ficar aqui parar, discutir a vida inteira, não, porque Jesus é isso, Jesus é aquilo. Eu sei que ele me responde. Ele é um bom pastor, eu conheço ele e ele me conhece. Isso que o bom pastor, da minhas ovelhas eu conheço. Então são muitas perguntas que as pessoas ficam tirando coisas de quem não tem o que fazer. Não está preocupado, não faz a menor diferença para a salvação. Isso sim, se você estiver em pecado, se você não está pregando o evangelho, não está vivendo a santidade, não está amando o próximo, aquelas coisas básicas, isso a gente tem que correr atrás. Ler a Bíblia, estudar, orar. Não é? Então essas coisas. Ah, mas será que se eu guardar a quarta-feira em vez do sábado, será que eu vou ser salvo? Vai ser salvo sim, irmão. Porque o sábado não salva, a quarta-feira não salva. Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor, agora ele tem que estar dentro de você. Ele tem que habitar dentro de você. O Espírito Santo tem que estar dentro de você, você tem que ter discernimento. E com discernimento ele mostra tudo que você precisa. Então não precisa, as pessoas ficam, mas eles gostam de arrumar assim, aquela perguntinha, Jesus, será que não sei o quê? Aí eles ficam agora na Trindade, está na moda o negócio da Trindade, estava na moda o nome de Jesus, já está passando. Aí fica na moda, muito tempo ficou o negócio, não, é pré-tribulacionista, é tribulacionista, é pós-tribulacionista. Meu irmão, eu sou de Jesus. Porque der o que vier, eu vou ser arrebatado quando Jesus vier. Se vai ser antes, durante, eu estou preparado todos os dias. Essa é o que a gente tem que perguntar. Estou preparado hoje? Estarei preparado amanhã? Estarei preparado o ano que vem? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para nós. Não é para Jesus, não é para ninguém. Porque o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Não tem a menor preocupação em chegar... Ei, Deus, cheguei aqui no céu, não gostei, viu, Senhor? Pensei que o céu ia ter mais ouro, mais diamante. Esse templo aqui, como é que é? Como é que a gente reúne aqui, Senhor? E vai ficar tudo misturado aqui, batista com católico, metodista, com presbiteriano. E esse negócio que não estou gostando aqui do céu não, Jesus, porque é para o inferno. Tem crente, acho que a mentalidade dele aqui na Terra, se ele fosse para o céu um dia, ia chegar lá e ia ser essa mesma coisa. Ia voltar na mesma hora, se ele conseguisse ir. Porque esse tipo de pessoa, irmão, fica botando empecilho. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Procura ter o dom de discernimento do Espírito Santo. Isso eu recomendo para todas as pessoas, porque aí acabam suas dúvidas. Aí você não vê tantas pessoas, não, porque eu falo línguas. Irmão, já entreguei várias profecias, fui batizado no Espírito Santo. Quer ver eu falar em língua? Pula a roda lá. Aí vem, irmão, mas você me diz, o meu líder, o Manuel Ferreira, é maçom? Meu irmão, pergunta lá ao teu Santo Espírito, você não é cheio do Santo Espírito? Ele não sabe te dar o dom de discernimento, agora você não sabe discernir se o cara que está te conduzindo, que não é mais Jesus, é um homem desses aí você não sabe se ele é do capeta ou se é de Deus. Pô, então as pessoas falam as coisas, irmãos, e não vivem. Então a coisa mais importante da palavra de Deus, que tem o Espírito Santo conosco, é o dom do discernimento. É o dom do discernimento, saber identificar o que é certo e o que é errado. Então, você vê que isso, a maioria das pessoas tem Bíblia, tem 30 anos de igreja, entrega dízimo, entrega oferta, não sei o quê. Irmão, será que o Silas Malafaia é maçom? Pô, o cara tem 1000 motivos para mostrar que é. Não tem um para mostrar que ele é contra, e que não é contra. Tudo a favor. Irmão, não sei, mas ele prega tão bem. Fala Irmão, pergunta lá ao Espírito Santo para ele te revelar. Os escolhidos de Deus, eu tenho certeza que está na palavra. Os escolhidos de Deus não serão enganados. Isso é promessa de Deus. Estou tranquilo. Não fico questionando essas coisinhas, não. Agora, eu fico questionando se eu estou com o Espírito Santo, se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou vivendo na graça de Deus. Isso que a gente tem que questionar todo dia.
né? Agora, se Deus vai cumprir, se ele é assim, se ele é preto, se ele é branco, se ele é alto, se ele é gordo, se o céu vai ser assim, cada um no seu cômodo, se cada um vai ter um apartamento, duplex, se vai ter ar refrigerado lá, não. No inferno eu sei que vai ser quente, não sei se no céu vai nevar. A Bíblia fala de muitos detalhes, mas quando nós olhamos ali em Atos capítulo 1, antes de Jesus subir, eu li essa semana aqui, acho que é o versículo 5, Atos 1, versículo 5 ou 6, olha, não vos convém saber das coisas que são da parte de Deus. E eu estou dizendo, eu vou voltar, pronto, isso aí você tem que saber. E o dia e a hora que eu vou voltar não interessa a ninguém saber. Isso que ele disse ali, ó, não fique especulando isso. Então as pessoas gostam de especular as coisas da Bíblia. E achei um erro aqui na Bíblia, ó, um negócio, as pessoas ficam doidas para descobrir um negócio assim. Então tem coisa que a gente não deve especular e não precisa, não é do nosso tempo, não é do nosso conhecimento. Se fosse, Deus teria revelado. Então a gente tem que deleitar no Senhor, que Ele concederá o que deseja o nosso coração. Não é? Então, essa eu falo assim para todas as pessoas, não é? Não é para, assim, especificamente para a pessoa que perguntou aqui. Mas nós temos que parar com esse negócio. Então, você acaba criando, então eu sou de Jesus, mas sou do grupo trinitarista. Agora eu não falo outro. Não, eu sou do grupo unicista, sou de Jesus, mas aí começa hoje sábado, o sangue que pode tomar, não pode tomar, o batismo tem que ser de grande ou de pequeno, aí a ceia tem que ser de um jeito, o outro tem que ser do outro, aí começam as diferenças. Vem? E a coisa mais importante que une todos nós é Jesus Cristo. Se você não tiver Jesus Cristo, o restante de tudo isso não faz a menor diferença. Você vai guardar o sábado, a segunda-feira, o domingo. Você tem que ter o discernimento do Espírito, o Espírito Santo. E essas demais coisas, a palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. As pessoas não. Querem primeiro responder todas as perguntas dele, quer ficar rico, quer ganhar uma mulher bonita para casar, quer um apartamento bonito, quer um carro bonito, quer uma profissão boa. Eles pedem tudo isso, aí depois eu vou buscar Deus e a justiça de Deus. Não é? Por isso que a palavra de Deus é buscar em primeiro lugar o seu reino, quer dizer, o reino de Deus e a sua justiça. Agora, as demais coisas, as demais dúvidas, os demais bens materiais, espirituais, os demais dons do Espírito Santo, as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é promessa de Deus. Então a gente tem que parar de especular, a gente tem que saber que os escolhidos de Deus não serão enganados. Não é? Amém. Ô, doutor. Isso, meu querido. Fala. É o Akio. Tô arrumando o cabo aqui ainda. Ih, rapaz. Doutor, eu queria falar. Eu vou escrever um livro sobre isso. Eu queria falar que o senhor. Eu amei a resposta que o senhor deu aí sobre a Trindade. Eu tô comentando aqui no bate-papo do Hangout com o Christian e a Val. Sim. Muito boa resposta. Bem isso mesmo. Hoje o Félix, não o dos Estados Unidos lá, um Félix aqui de Curitiba, me ligou e estava perguntando, mas o doutor falou sobre adventismo, não sei o quê, e dizendo que a Ellen White foi contra a maçonaria. Até ele me passou uns documentos lá. E eu passei para ele aquilo que o senhor tem então, lá, aqueles documentos do adventismo. Pede me mostrar atualmente qualquer artigo de qualquer pastor adventista contra a maçonaria. E pede para na próxima convenção da adventista, se não tiver ninguém, eu vou lá para falar sobre maçonaria, contar para eles quem é o responsável por essa fome toda no mundo que nós discutimos hoje. Quem estão lá eu falei que Eu falei que em breve o senhor vai abordar o assunto, né? O senhor vai abordar adventismo e maçonaria. Até se ele estiver assistindo, Félix, vem pra cá, vem debater sempre que você... Eu não sou grosseiro não, mas o meu papo é reto. Como diz aqui no morro, é papo reto. Não tem esse negócio... Então, meu irmão, não tem esse negócio de conversar fiado, não. Adventista não é contra, Ellen White falou, então tá, vão hoje. Chama aqui hoje ou amanhã, marca o fim de semana, para a gente ir lá fazer um estudo. O que eles têm escrito, publicado? Está todo mundo faturando com esse dinheiro sujo do diabo, irmão. Estuda a igreja de Laodiceia.
Só eles estarem preocupados Viu, com o doutor? sábado e não estar preocupado com a salvação das pessoas, não estar preocupado com o dinheiro sujo que recebe do tráfico de droga, da maçonaria, eles vão estar preocupados com o sábado, com o domingo, isso é elementar. Tem que preocupar com a coisa fundamental que é Jesus. Depois, se tiver Jesus, o fundamento, você vai se preocupar com as outras coisas. Então, buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas vão ser acrescentadas: sábado, domingo, a segunda-feira, o batismo, a ceia, Viu, ou não doutor? sei o quê. As pessoas querem botar o carro na frente dos bois, não dá certo. Ó, eu gostei muito dessa resposta que o senhor deu, porque é bem essa a visão. Poxa, que todo mundo possa ter essa ótica que o senhor falou, que as pessoas aprendam isso. Eu amei essa resposta, porque eu tava falando agora com o Christian aqui e falei com o Félix por telefone. Poxa, se Jesus quisesse, em 3 anos e meio, ele tinha acabado com tudo isso. Em 3 anos e meio era só ele falar uma frase, por exemplo: eu voltarei antes da grande tribulação. Pronto. Era só ele falar, é que ele não quis falar. Imagina se ele marcasse o dia e a hora. A confusão que ia ser. Todo mundo na fila, na cidade. Olha, eu vou voltar no Rio de Janeiro. Não era no Paraná, não. No Rio de Janeiro. Lá na Barra da Tijuca. Cara, o que tinha gente cobrando de ingresso, de estacionamento, de lugar que ele vai voltar aqui. Ninguém ia conseguir andar. O mundo inteiro vindo aqui. Mas ele diz, irmão, que ele vai ser... Quando ele aparecer, vai ser do Oriente ao Ocidente. Todo olho o verá. As pessoas têm na mente que ele vai chegar num domingo de manhã aqui na praia de Copacabana. Pronto. Ele vai ser em todo lugar, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Deus, ele é divino, ele é imenso. As pessoas tentando imaginar como em maio do ano passado que ele ia chegar lá nos Estados Unidos, na cidade tal, no lugar tal, e um montão de idiota acredita, cara, isso me deixa revoltado. E na palavra de Deus, Deus é claro, ninguém sabe o dia nem a hora, e ele vai vir como um raio e um relâmpago do Oriente ao Ocidente, não vai, e essa próxima vinda dele vai ficar nas nuvens, não vai pisar aqui. Se não é tinha gente vendendo ao metro quadrado aqui de Copacabana, onde Jesus vai chegar, você imagina a angústia que estariam aqui. Os deputados, os políticos religiosos armando palanque lá para receber Jesus. Jesus vai ser, ele é tão sábio. Vai demorar alguns segundos isso daí, né? Vai ser assim, uma coisa rápida, que nem um relâmpago. Doutor, deixa eu lhe contar uma coisa. Não tá pregando, não. Eu tenho um tio meu, se ele estiver assistindo, me perdoa, viu, tio? Mas acho que ele não tá, não. O único tio rico meu... Eu mostro pra ele. Ele mora em Telêmaco Borba. E eu não sei o que está acontecendo na Assembleia de Deus lá de Telêmaco Borba, se tiver alguém assistindo de lá, que o pessoal está tudo se reunindo e acreditando que o mundo vai acabar mesmo no final desse ano, por causa da profecia dos maias. É falta do que fazer. Crentes da Assembleia de Deus estão guardando mantimento em casa, estocando mantimento e roupa, porque eles acreditam que vai acontecer. Eles sabem até a região que vai acontecer. E não vão ser arrebatados, né? Porque eles vão ficar aqui, né? Eles não estão crendo que eles vão ser arrebatados, né? Da Assembleia de Deus de Telêmaco Borba. Irmão, Jesus disse o seguinte: eles estão guardando alimento? Vamos voltar lá, porque Jesus disse na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para que eu vou estocar pão se Jesus vai vir, se não vai vir depois, se é promessa dele, irmão? Nós temos que ser fiel com ele. Nós temos que estar com ele, nós temos que ter sabedoria, saber. Agora, isso é que ganha o dinheiro com isso. Isso é igual ao mundo. O mundo estão construindo os bunkers. Aqui no Brasil, vários. Lá na Suíça, o próprio, esse escritor aí, Illuminati aqui do Brasil, Paulo Coelho, mostrou no Fantástico, isso já é para fazer propaganda. Ele tem um edifício lá onde ele mora, ele tem não sei quantos andares para cima, vamos dizer que sejam 10 andares para cima e tem 10 para baixo. E tudo fechado, parede de 1 metro de largura. Meu irmão, a palavra de Deus diz que não importa. Quando vier o juízo de Deus, não importa onde que você esteja, será buscado pelo juízo de Deus. Então não adianta se esconder da presença de Deus, não, irmão. Vai buscar onde que você estiver. Então essas pessoas precisam um pouco mais de Bíblia,
precisa um pouco mais de acreditar na palavra de Deus, tem que especular menos e entregar mais para Deus. Se eu ficar especulando sobre o céu, daqui a pouco eu vou dizer, não vou querer ir para o céu não, aqui está tão bom, olha, aqui tem show. Aí um colega, isso só para fazer uma ilustração, né? 2 amigos combinaram o seguinte, olha, o dia quem morrer primeiro volta para dizer o outro como é que é o céu, né? Para a gente ficar sabendo se eu quero ir para o céu, se eu quero ir para o inferno, o negócio. Aí um dos amigos morreu. Aí passado um tempo, ele ficava esperando, um amigo veio e apareceu para ele, falou, o céu é legal pra caramba. Mas lá... Aí falou, de acordo com o que o mundo acha que é o céu, né? Aquilo tudo para ele. E lá tem futebol todo dia, cara. Nossa, mas eu jogo futebol lá todo dia. E tem uma notícia para você. Qual é? Você está escalado no próximo jogo. Então o cara levou um susto. Mas eu já vou morrer. Quer dizer, aquele negócio seguinte. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Você já percebeu? Você quer ir para o céu? Quero. Quer morrer agora? Não. Então isso é do ser humano. Então nós temos que ser mais realistas, nós temos que confiar mais em Deus. Né? Então, se eu for preocupado com o dia da minha morte, o dia que eu vou morrer, de que eu vou morrer, como eu vou morrer, eu não faço mais nada na vida, irmão. Então, o que a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O que falta a gente é fé, é confiança em Deus. Todo mundo fala, mas aí você quer determinar todas as coisas para Deus fazer na sua vida. Tem que ser do jeito que você quer. O evangelho tem que ser do jeito que você quer. O amor ao próximo tem que ser do jeito que você quer. A salvação tem que ser do jeito que você quer. O céu tem que ser do jeito que você quer. O Deus que você imagina tem que ser do jeito que você quer, como nós estávamos discutindo. Para uns ele tem que ser loiro, para outros Deus tem que ser moreno, para outros Deus tem que ser gordo. Então, nós temos que parar com isso, irmão. É falta do que fazer, falta da Bíblia, tem tanta coisa bonita para a gente ler, estudar. Aí eles ficam discutindo, aí o cara cria uma religião. O meu Deus é assim, ele é preto, ele é gordo, ele é assim, ele faz isso, ele joga futebol, no céu lá que ele prometeu para a gente vai ter futebol. Então o cara começa a criar, aí pronto, cria uma religião. Você já viu como que se sai? Essas religiões saem assim. Aí aparece 10, 20, 50 que acredita naquilo e vai embora. Daqui 100 anos tem 1 milhão de pessoas seguindo o cara. Você viu como que é fácil criar uma seita, uma heresia? Isso é falta de confiança em Deus, fidelidade. Deleita-te no Senhor, que Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37, né? E antes disso ele diz ainda, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Falta a gente é confiar em Deus. É porque Ele é Espírito, a gente tem essa dificuldade. Às vezes a gente não confia no amigo da gente, na esposa, no irmão, no filho que está na gente, que é materializado. Como é que a gente vai crer no Deus que é Espírito? É pela fé, irmão. Então, se nós exercitarmos um pouquinho mais a nossa fé e parar de questionar as coisas de Deus, nós seremos mais felizes, viveremos mais tranquilo e o Espírito Santo conseguirá trabalhar mais na nossa vida. Porque nós damos tantas limitações para o Espírito Santo. Espírito Santo, você não pode falar contra isso, Espírito Santo, você não pode falar contra isso. Aí você dirige o Espírito Santo em vez dele dirigir a sua vida. Esse é o problema que eu vejo que as pessoas têm maior parte de dúvidas. Então isso a gente precisava fazer um estudo sobre isso. Quem é que dirige a sua vida? É o Espírito Santo ou é você que dirige o Espírito Santo? Aí você diz para o Espírito Santo que ele tem que guardar o sábado, você diz para o Espírito Santo que ele não pode ficar gordo, ou então que ele não pode ficar magro, porque se o cara fica um pouquinho mais gordo, aquele cara está em glutonaria. Aí o cara fica julgando o Espírito Santo, você deixa que eu julgo, não julga nada não, pode deixar que eu julgo tudo para você. Então é difícil, irmão, quando a gente não deixa o Espírito Santo dirigir a nossa vida. Então, ele não nos dá discernimento. Amanhã, ou daqui a pouco, eu vou fazer uma anestesia. Para a honra e glória do Senhor, vai dar tudo certo de novo, como deu há 35 anos. Mas eu vou confiar no Senhor, vou procurar fazer o meu melhor todo dia. Porque senão você não consegue viver. Não é? Então, temos que acreditar, temos que ser submissos a Deus, nós temos que fazer a nossa parte.
nós não fazemos, aí nós queremos fazer a parte de Deus. Deus, ó, porque o céu deve ser assim, ó, porque Jesus deve... Não me interessa se Jesus veio, se ele é preto, se ele é branco, se ele é baixo, se é gordo, se é alto, se o céu vai ter, se a gente vai morar todo junto ou que vai ser separado. Como é que a gente vai vestir roupa lá no céu? É todo aquele vestidão comprido, vai ter calça jeans ou vai ser sem roupa? Aí tem pessoas que começam a delirar assim. Isso tem coisa que não compete a nós sabermos. Hein? Não compete. Jesus falou muito bem isso em Atos 1, acho que é o versículo 5, né? Que a hora que ele estava subindo para o céu, ele falou, olha, ninguém sabe nem o dia nem a hora que eu vou voltar. Eu estou sabendo que eu digo para vocês que eu estou subindo agora e eu vou voltar. Isso vocês têm que saber, tá? Pronto. Agora, especular não cabe a vocês saberem o que é isso. Então, o que for, às vezes as pessoas entram muito em crise na sua vida espiritual, é por isso. Fica questionando muitas coisas de Deus. Agora, os seus líderes que estão lá fazendo um montão de coisas, ninguém questiona. Ninguém questiona o que ele falar, a Arca da Aliança. Pedrosa, meu querido, é Atos 1, versículo 7. 7, né? É isso, obrigado. Atos 1, 7. Ele está falando que não cabe a vocês saber essas coisas que estão fora do tempo de vocês. Fiquem na de vocês, ó, eu vou subir agora e vou voltar, pronto. Ah, mas quer saber dia? Que dia que o senhor vai voltar, Jesus? Vai ser sábado, vai ser domingo, vai ser de noite? Você vai voltar de carro, de carruagem, você vai ficar nas nuvens, você vai descer aqui, ou você vai... Como é que você vai voltar? E a gente vai subir de roupa, ou vai subir pelado, e quem tiver morto? Vai subir com os ossos, ou não sei como é. Quer dizer, então, acaba. Aí entra o espírito de Satanás e vai botando tanta dúvida em você, que você acaba ficando descrente. Você começa a questionar todas as coisas de Deus. Então nós temos que ver com os olhos da fé. Está lá em Hebreus 1. Não é? Então esse é o que eu vejo todos os dias as pessoas, os problemas das pessoas. É questionar as coisas de Deus. Se Deus falou, irmão, ele vai cumprir. A gente não tem que parar com esse negócio de estar questionando tudo de Deus toda hora. E quer saber mais do que Deus. Não, nós temos que fazer o que ele nos mandou. E a coisa mais importante é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas, elas virão depois. Mais alguma coisa? Ou podemos encerrar? Eu acho que podemos encerrar. O que vocês acham? Christian e Akio? O doutor.